O vento sopra entre as árvores da floresta, e um som distante, quase humano, ecoa pela mata. Alguns dizem ser o assobio do vento, outros juram que é o curupira, o guardião das matas brasileiras. Mas e se essas lendas não fossem apenas histórias contadas ao redor da fogueira? E se existisse um fundo real por trás delas? Hoje, o Raízes Curiosas vai te levar por uma viagem entre o mito e a realidade, revelando as histórias reais por trás das lendas do folclore brasileiro, começando pelas figuras mais misteriosas, fascinantes e assustadoras que já habitaram o imaginário do nosso povo. A primeira delas é o curupira, o protetor das florestas, conhecido pelos cabelos flamejantes e pelos pés virados para trás. Segundo a tradição indígena, o curupira era um ser que confundia os caçadores e madeireiros que ousavam entrar nas matas sem respeito. Suas pegadas invertidas levavam os invasores a se perderem, e seu grito ecoava como um aviso da natureza. Mas o que poucos sabem é que essa lenda surgiu muito antes da colonização portuguesa. Povos tupis-guaranis já contavam histórias sobre espíritos da floresta que puniam quem destruía árvores sagradas ou caçava em excesso. Em muitos relatos, o curupira simboliza a própria força da natureza se vingando do desequilíbrio causado pelos humanos. Uma metáfora poderosa que permanece atual até hoje. Imagine o que os povos antigos pensariam ao ver o desmatamento da Amazônia. Talvez diriam que o curupira está mais furioso do que nunca. Agora feche os olhos e imagine o som da água correndo, o brilho da lua refletindo sobre um rio calmo. Até que, de repente, uma voz suave e irresistível chama seu nome. Essa é Iara, a mãe d'água, uma das figuras mais enigmáticas do nosso folclore. Dizem que ela aparece com longos cabelos negros e olhos que hipnotizam qualquer homem que ouse se aproximar. Muitos desaparecem para sempre, levados pelas águas profundas. Mas a origem dessa história vai muito além da fantasia. Entre os séculos 17 e 18, nas margens dos grandes rios brasileiros, relatos de indígenas e colonos sobre mulheres do rio começaram a se espalhar. Eram descrições de espíritos aquáticos femininos, inspirados tanto nas crenças indígenas quanto nas lendas europeias de sereias e ninfas. Em uma sociedade marcada por conflitos, invasões e escravidão, a Iara passou a representar o mistério e o perigo escondidos na natureza, mas também a força e o poder feminino. Uma mistura perfeita de medo, respeito e fascínio. Mas o folclore brasileiro também tem um lado sombrio, onde o fogo e o pecado se misturam em uma das lendas mais assustadoras: a mula sem cabeça. Reza a tradição que ela é o espírito de uma mulher amaldiçoada, que manteve um romance proibido com um padre. Como punição, foi condenada a vagar pelas noites das sextas-feiras, com labaredas saindo do pescoço e o som de cascos ecoando pelas estradas. Essa história, nascida no interior do Brasil colonial, reflete o peso da moralidade religiosa e do medo imposto sobre as mulheres da época. A lenda servia como alerta, um lembrete de que desafiar as regras da igreja traria consequências terríveis. Mas, analisando sob um olhar histórico, a mula sem cabeça revela muito mais sobre a sociedade que a criou. Um povo dividido entre fé, repressão e superstição, tentando dar sentido ao desconhecido. Essas três figuras, o curupira, a Iara e a mula sem cabeça, mostram como o folclore brasileiro é um reflexo vivo da alma do nosso povo. Cada mito carrega dentro de si fragmentos de culturas indígenas, africanas e europeias, que se misturaram e criaram algo único. O Brasil é um país de vozes antigas, de histórias contadas à beira do fogo, de medos e mistérios que atravessaram gerações. Talvez seja por isso que, mesmo em plena era da tecnologia, ainda sentimos arrepios ao ouvir o assobio na mata, o canto vindo do rio, ou trotar distante em uma estrada escura. E o mais curioso é que muitas dessas lendas têm registros reais de pessoas que juram ter visto ou ouvido esses seres. Caçadores que se perderam misteriosamente, pescadores que desapareceram após o chamado de uma voz feminina nas águas, ou viajantes que afirmam ter avistado uma figura flamejante cruzando a estrada. Seriam apenas coincidências? Ou talvez as histórias que chamamos de mitos sejam ecos de algo que realmente existiu? O folclore é mais do que fantasia, é memória. Cada lenda é um pedaço da história que nossos antepassados usaram para explicar o mundo ao seu redor. Quando olhamos para essas narrativas com atenção, percebemos que elas falam de temas universais: a relação com a natureza, o medo do desconhecido, o peso das escolhas e a luta entre o bem e o mal. Por isso, entender o folclore é entender o próprio Brasil, um país onde o real e o imaginário caminham lado a lado. Mas calma, essa é apenas a primeira parte dessa jornada.
Existem ainda dezenas de lendas com origens surpreendentes e histórias reais escondidas nas sombras, como o Saci, o Boitatá e o lobisomem do sertão. Cada uma delas guarda segredos que revelam muito sobre quem somos e de onde viemos. E no próximo episódio, você vai descobrir as conexões históricas e misteriosas entre o Saci e antigas tradições africanas que cruzaram o oceano há séculos. Então, se você quer continuar essa viagem pelo lado oculto da cultura brasileira, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Porque aqui no Raízes Curiosas, cada história antiga pode esconder uma verdade que o tempo tentou apagar.